Olá, seja muito bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje eu vou mostrar tudo que foi lido no mês de maio e foi coisa para caramba. Então se você assiste tomando seu café, vai rolar até um brunch aí, a galera da louça vai lavar a louça pra caramba. Então se preparem porque foram aí em torno de 10 livros, na verdade foram 10 livros e uma plaquete. Então comecemos para o negócio não ficar extenso demais. Os livros estão mais ou menos na ordem de finalização, tá? Não tão exatamente, não, porque tem coisa aqui que eu não lembro exatamente quando foi que eu terminei. Mas vamos lá, comecei então com o Dança para Cavalos, da Ana Stareg. É um livro de poemas que eu recebi pela assinatura do Círculo de Poemas, né? Então eu recebo esses livros aqui em casa. Esse livro tá resenhado lá no Instagram, aqui tem uma fotinho da poeta. E eu gostei bastante desse livro. A Ana aqui faz poemas que tem muito a ver assim com prestar atenção às coisas e ao mundo e à natureza, né, uma conexão assim com o natural. E ela explora também um pouco a própria relação da linguagem, né, da linguagem enquanto fenômeno natural e de uma certa força da linguagem enquanto força da natureza também, eu diria. E tem uma coisa também assim de desautomatizar o olhar, né? Quase não saiu. Separei um poema para ler que eu achei lindíssimo. Da madeira o papel se lembra, do vinco, farpa, casca, das tempestades de verão, cadeias de árvores, do tronco que se enverga no alto, com o peso acumulado dos pássaros, um livro, papel, sobre papel. Eu adoro essa ideia de uma memória, né, da madeira, né, e do papel. Então, o papel que vem da madeira, ele tem uma memória, ele teria uma espécie de quase memória ancestral do seu tempo de árvore. E aí ela bota essa coisa do peso acumulado dos pássaros, né, os pássaros que pousam na árvore, e depois faz essa conexão do livro, papel sobre papel, quase como uma memória acumulada, né? Como o livro tem várias folhinhas uma em cima da outra, você tem aqui toda uma memória. Quem quiser saber mais um pouco, dá uma olhada lá no link da resenha. Em seguida, eu terminei o A Salvação do Belo, do Byung-Chul Han, livro que eu vinha lendo há algum tempo, já tinha mostrado lá no vídeo exclusivo para os apoiadores, né, porque eu fiz um vídeo para eles mostrando os estudos de teoria, crítica literária, enfim, filosofia, que eu venho fazendo como formação mesmo, né, aqui para realizar melhor esse trabalho. E esse livro, ele é interessante, embora o formato dele talvez seja meio diferente em relação às outras coisas que eu li do Byung-Chul Han. Ele tem uma tese aqui, que é de que na contemporaneidade a gente começa a presenciar mais a produção de obras de arte que visam o like, né? Visto que a gente vive nessa sociedade do like. Então, nessa sociedade em que se reivindica, né, se coage o espectador a uma reação imediata, e essa reação não é reação tanto superficial, né? Você vai lá e dá um like, não é algo da ordem de talvez de uma reflexão, enfim, é tudo mais rápido, né? Então o conteúdo é mais rápido, as reações também são mais rápidas. E aí o Chul Han vai mostrar, ele vai, de certo modo, problematizar essa obra de arte que visa o like, e ele começa aqui citando um artista muito específico, acho que para exemplificar um pouco o que ele tá querendo dizer, que é o Jeff Koons. O Jeff Koons faz umas esculturas que parecem, sabe aqueles animais de balão que a gente faz, né? Eu sempre lembro de Daniel Azulay quando eu lembro desses balões. Então ele faz umas esculturas que parecem esses balões, esses animais feitos de balão inflável, mas ele faz numa estrutura metálica, então a gente fica refletido. É uma estrutura lisa, assim, bem abaulada e reflexiva, refletora, né? E o Chul Han diz que essa obra de arte ela nos impele a ir até ela e tocar nela. E que essas obras de arte que, de certo modo, te convidam a um contato, não só um contato físico com ela, né? E aí eu que tô lembrando da torta na Mona Lisa, né? O contrário aqui da vibe do Jeff Koons, porque, né, a Mona Lisa não é pra ser tocada, mas a galera tá revolts lá, tentando desacralizá-la de algum modo. Mas o Chul Han fala que essa obra de arte que nos impele a tocá-la e que quando a gente chega perto dela, ela reflete a nós mesmos, ela tem uma dinâmica muito próxima da própria rede social, que é a desse reforço narcísico, né? Então, desse reforço da nossa própria subjetividade. E ele vai dizer que a arte era, né, pelo menos, o campo por excelência do contato com o outro.
né? Então, de um contato com uma alteridade. E que na medida em que a gente vai substituindo as obras de arte que, de modo geral, nos convidavam para uma saída de nós mesmos, né? Para esse processo de contato com o outro, para consumir mais essa obra de arte de reforço da nossa própria subjetividade, a gente está perdendo um âmbito muito importante da nossa vida, onde a gente considera o outro, né? E porque parte desse fenômeno artístico de nos colocar em contato com o outro, ele de certo modo nos prepara, nos habilita para outras situações em que a gente se colocaria também num reconhecimento do outro, né? Até a filósofa Martha Nussbaum fala muito disso quando ela fala de literatura, né? Que se a gente quer defender a democracia, por exemplo, ou o pluriculturalismo, o respeito às diversas culturas, a gente precisa, né, valorizar a leitura de literatura, porque a literatura nos colocaria em contato com essa alteridade. Ela de certo modo, ajudaria a moldar a nossa subjetividade para esse contato e não para um repúdio, uma recusa do outro, né? Então, fiz esse pequeno parênteses da Martha Nussbaum para mostrar como ela, de certo modo, concorda aqui com a tese, né? Não sei se ela leu o Chun Han, mas assim, tem uma consonância do pensamento dela com o do Chun Han. E o que o Chun Han vai fazer, ele expõe essa tese no início do livro e depois ele vai fazer a discussão do belo, né? Do que é o belo e como funciona, qual é o efeito do belo em todos os principais filósofos da estética. Então ele vai falar do conceito do belo pro Schopenhauer, pro Kant, pro Hegel, pro Heidegger, enfim, pros principais, para quem criou, né, o conceito de estética, né, Baumgarten. Então, o livro, no final das contas, a tese está bem concentrada no início, mas o final é essa exposição do conceito de belo, esse resumo, essa síntese do conceito de belo para esses outros filósofos. Síntese, como sempre, esses livros, né, desconcertantemente sintéticos do Chun Han, porque o conceito de belo dentro da estética é um conceito super espinhoso, né? É um conceito super disputado, como o efeito do belo funciona também, são outros 500, enfim, é uma discussão que ela não tá resolvida. Mas o que ele procura resgatar de todos esses teóricos importantes é que todos eles admitiam que o efeito do belo passa por uma saída de si, né? Eu tô aqui falando nesses termos porque eu não tô sabendo como explicar exatamente. Mas o efeito do belo para todos esses filósofos que ele estuda envolve não um reforço da subjetividade, mas uma saída dela. Ainda que depois que você saia e tenha esse contrato com o outro, você retorne para si, você traga algo de si dessa experiência. Ele vai explicar isso bastante no início do livro, essa coisa de ter um contato e voltar. Ele vai fazer, por exemplo, a diferença entre belo sublime e grotesco, enfim, os diferentes níveis, né, o nojo, como o nojo tá lá na ponta, né, ele tá no polo oposto do belo, então assim, a gente não consegue fazer uma saída e um retorno no nojo, né? O nojo causa realmente muito repúdio, mas o belo e o sublime, eles têm essa coisa de, sim, uma saída, né? Uma saída e depois um retorno na medida em que a gente traz algo dessa experiência de volta, né? Então, eu sei que é super difícil essa explicação, eu não sou da área da estética, então pra mim é muito difícil também explicar isso pra vocês. Eu gostei muito da leitura, mas não vou prometer pra vocês que vai ter resenha disso aqui, porque o assunto é espinhoso e bastante complicado, né? Ficaria uma coisa assim meio simplista. Mas assim, o resumo geral da ideia, pelo menos do que eu entendi que ele falou, é isso aí que eu falei pra vocês aí nesses poucos minutos, tá? Considerem. Depois eu terminei um livrinho que eu vinha lendo há tempos, que eu Podem Me Chamar de Louca, da Hilda Hilst, saiu pela coleção Diamante da Nova Fronteira, eu gosto muito dessa coleçãozinha. E eu gosto muito da Hilda Hilst e eu gosto muito de crônica. Então, assim, foi um momento, assim, de divertimento mesmo, porque eu gosto de crônica bastante, né? O meu trabalho de final de curso na especialização em literatura brasileira foi sobre crônica. Então, eu amo crônica. Teve um passado de minha vida em que eu escrevia crônica aí pra uns sites. Não que fossem muito boas, não, gente, mas eu gostava, então eu tentava, né? A gente se esforça. Eu peguei esse livrinho pra ler. São crônicas que ela escreveu ao longo da década de 90, né? Entre 1992 e 95, no Correio Popular de Campinas. E é muito engraçado porque a Hilda aqui tá comentando a política, basicamente. Ela fala mal de político, ela fala de desvio de verba, fala de guerra, fala de corrupção, assim, pistolíssima, criticando.
essas coisas, mas ela também reclama muito da situação do mercado editorial, do fato de que ela sabe que é uma boa escritora, de que teve gente importante que elogiou as coisas que ela escreveu e que ainda assim as editoras não queriam publicá-la e os leitores não queriam lê-la, e como ela ficava assim bastante frustrada, bastante chateada com essa situação. Ela reclama do pouquíssimo dinheiro recebido com o seu trabalho. E em vários momentos ela enfia os textos dela aqui, ela não quer nem saber. Então ela começa comentando alguma situação e depois ela mete um poema, ela mete um pedaço de romances dela. Então assim, ela também usou a crônica, de certo modo, para divulgar os seus textos. Com aquela irreverência dela, né, a Hilda, tipo, louquíssima, eu adoro. Ela costuma citar, às vezes, umas pesquisas, assim, que ela faz diferentes, ou uns termos diferentes. E ela tem um jeito irônico, assim, de botar entre parênteses, assim, tipo, pesquise, informe-se. Do tipo assim, eu não vou explicar não, tá? Se você não sabe o que é, procura lá saber. Tem momentos também que ela comenta a revolta dos leitores, porque ela fala palavrão, ou porque ela trata de assuntos, sei lá, pornográficos. E como essa crônica saía no domingo, ela, em vários momentos, ela finaliza a crônica desejando boa missa, né? Então toda uma ironia e irreverência que eu amo, assim, foi muito gostosinho, eu fui lendo, as crônicas são super curtinhas e eu ia lendo, assim, quando queria ler alguma coisa mais leve, entre tarefas ou entre leituras mais complexas. Hilda me fez uma ótima companhia. Depois eu finalizei um outro livro que eu também vinha lendo há alguns meses, que é O Mundo Desdobrável, Ensaios para Depois do Fim, da Carola Saavedra. Esse livrinho eu comecei a ler o ano passado, né? Foi bem demorado mesmo essa leitura. Mas o livro é muito interessante porque aqui a Carola vai partir de uma reflexão que é: qual o papel da literatura em tempos de crise, né? E aqui ela está pensando tanto nesses tempos que a gente está vivendo, pandêmicos, né? Ela escreveu esse livro mais ou menos também durante o início da pandemia, e também durante a crise climática. Então, assim, ela está pensando num momento de crise global. E qual o papel da literatura nisso, né? A gente consegue usar a literatura para imaginar novos cenários, novas situações. E aí ela vai fazer toda uma reflexão sobre a humanidade e a literatura através dos tempos, né? Ela começa falando do antropoceno, e aí ela vai fazer uma reflexão sobre monocultura, né? Sobre o problema da monocultura. Ela também vai fazer reflexões sobre a colonização, sobre a relação com o outro, quem são esses outros. Vai fazer uma relação sobre elementos narrativos, né? Quem é o eu que narra, narrador, narradoras, né? Depois vai pensar nas mulheres, nas escritoras. Enfim, ela vai fazer um passeio por vários assuntos, já numa tentativa de pensar um outro tipo de escrever, né? Um tipo de escrita que seja menos agressivo, né? Porque como ela está partindo da reflexão da nossa relação com o mundo, que teria gerado os problemas ambientais, e de certo modo também o próprio desenvolvimento, né, do Covid-19, com essa relação que a gente tem com os animais, o uso que a gente faz deles, ela começa a pensar em maneiras não invasivas ou opressivas ou violentas de pensar a relação com a arte. Então ela vai resgatar saberes dos povos originários, ela vai resgatar filósofos, pensadoras que pensam a cultura a partir de uma relação diferente com a natureza, como a Donna Haraway. E ela vai desenvolver com esse livro um estilo de escrita que também, de certo modo, recuse uma certa postura binária, né? Então, uma certa postura ou isso ou aquilo, para ser isso não pode ser aquilo. Então ela faz esse livro que ele tem fragmentos ensaísticos, ele tem fragmentos ficcionais. Ela faz, assim, umas pequenas historinhas, ele tem poemas, então é um livro híbrido. Eu não sei se híbrido é a melhor palavra, eu acho que em algum momento ela até recusa essa coisa de híbrido. Eu acho que ela pensa numa lógica de simultaneidade, acúmulo, talvez. E o livro tem essa coisa de ser um pouco circular também, ou espiralado. Então ele vai, ele volta, ele passa, ele vai repassando nos assuntos, nos temas. Mas ela passa por vários assuntos que me interessam, como o sonho, os usos que a gente faz do sonho. Eu gosto muito desse assunto, inclusive em breve falarei, porque um dos livros que eu li tem a ver com isso. Mas ela vai falando de reflexões na literatura que me interessam muito e de reflexões da nossa relação com o mundo que também me interessam muito. Acho as reflexões dela muito interessantes. Eu não concordo com tudo que ela fala, mas eu acho que tudo que ela põe são discussões interessantes. Mesmo em momentos que eu não concordei inteiramente com ela,
eu acho que ela põe questões interessantes e me pôs pra pensar também, né? Então, nesses momentos em que eu... Porque, assim, não foram discordâncias radicais, nem graves, mas acho que foram, assim, discordâncias sutis. E nesses momentos eu fiquei ali pensando no que ela falou, no que ela propôs, o que eu, né, pensaria diferente, enfim. Então foi um livro que eu gostei muito. Acho que ele me levou pra lugares interessantes, assim, em termos de reflexão mesmo, de contemplação. E esse livro saiu pela Relicário, não sei se eu falei, essas edições maravilhosas que a Relicário faz, com essa capa lindíssima. Depois eu li uma plaquete da Carla Giacobbe, que chama Ao Marfim dos Seus Caninos, que saiu pela editora Primata. Foi o primeiro, assim, contato mais intenso que eu tive com a poesia da Carla Giacobbe. Eu a conheci pelos amigos poetas mesmo, que indicaram ela nas redes sociais. A Carla Giacobbe tem um projeto muito bacana, ela tem um Apoia-se para escrever, então ela tem um Apoia-se de suporte à escrita de poesia, que chama Poesia Põe Mesa, e ali você pode, apoiando, você recebe poemas inéditos, não só inéditos, alguns posts ela deixa abertos para quem quiser ir lá e ler, ela tem um Instagram também, mas outros são poemas exclusivos, ela também tem um esquema de mandar gravação, os poemas gravados, declamados no WhatsApp, enfim. Vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar em conhecer a poesia dela e apoiá-la. E nesse livrinho aqui, ela vai fazer uma série de poemas em torno do tema da morte, que ela desenvolve muito bem. Eu gosto muito desses poetas que pegam um tema super específico e ficam fazendo variações deles. Eu acho sensacional, acho que é um talento inestimável, porque é uma coisa difícil de fazer. E então ela vai fazer variações sobre o tema da morte, em que tem momentos em que a gente vai ter, assim, morte literal, morte simbólica, a morte como algo bom, a morte como algo ruim, a morte associada ao prazer e a morte associada a certa agonia, angústia, uma coisa desagradável. E ela tem alguns poemas de que eu gostei muitíssimo, assim, foi uma poeta que eu gostei muito de conhecer. Eu vou ler alguns poemas de que eu gostei bastante. Ao lado da cama, uma morte muito inexperiente e desajeitada. Com ela, o jeito de não saber levar, mas de saber de cor a reza e o gosto do suborno. Eu acho muito dessa ideia de uma morte que fica ali do lado da pessoa e que não leva o doente, o morto ali, o agonizante de vez, e que fica ali, então, com esse acúmulo, né, como ela fala, o jeito de não saber levar, mas saber de cor, porque ela fica ali recebendo esse acúmulo da reza, né, a reza ou do próprio doente, ou das pessoas em torno do doente, e do suborno, né? Então ali a negociação, né? Então as promessas que se faz, né? Se fulano, né, se salvar. A gente explicar poesia às vezes é tão chato, né? Eu sei, mas é porque só pra ver se vocês se empolgam. Eu sei que nem todo mundo aqui é leitor de poesia. Tem um outro poema que eu gosto muito, que é o poema 8, é logo em seguida. Entrei no velório de um estranho porque precisava chorar e não queria fazer isso. No caminho de casa, uma senhora me ofereceu chá, e claro que aos soluços aceitei. Ela disse, não vou mentir para você, nada mais vai ser igual como antes. Ela tinha razão, e segui o caminho chorando até a minha casa. Chorei até ferir de morte o meu cotidiano. Enfim, 2 poeminhas aí para dar um gostinho aí em vocês. Em seguida, eu terminei esse livrinho, né, que eu resenhei aqui no canal já, o Pança de Burro, da Andréia Abreu, uma autora nova, né, uma jovem autora e uma autora nova, que eu acho que tá aí no mundo se revelando, né? Uma autora de Tenerife. Esse foi até o livro que eu sorteei para os apoiadores, de tanto que eu gostei dele, uma história de amizade entre 2 pré-adolescentes, e o quanto que essa fase é complicada, né? Pança de burro é um fenômeno meteorológico, né, em que uma neblina cai, ela desce, né? Aqui nessa região de Tenerife a gente tem uma ilha, e essa ilha ela tem uma subida, né, um morro, digamos assim, e essa neblina que turva, vamos dizer assim, a visibilidade, ela vira aí uma espécie de metáfora para o entendimento parcial também, aí nebuloso, dessa fase da vida, né? Então, em que você não é nem criança, nem adolescente direito, nem adulto ainda, né? Então você fica ali nesse entrelugar, em que você está aprendendo algumas coisas, mas que na verdade você ainda tem muito a ingenuidade de criança. E o livro é interessantíssimo, ele tem um trabalho muito interessante com a linguagem, que também marca, acho que muito essa passagem, mas também tem bastante de poético, de uma adolescente que usa muitas metáforas na tentativa de entender o que está acontecendo. Então as metáforas, né, como a metáfora ela é esse tipo de comparação, né, é uma comparação sintética, por analogia a algo que você conhece, você está tentando entender algo. Então, tipo, isso é como aquilo outro, né? Então a metáfora aí já como
esse próprio exercício de tentar entender coisas que, na verdade, ela aqui não entende direito, ou tá vendo pela primeira vez. E essa amizade aí, que tem muito de Lila e Lenu, num certo sentido, em que uma sabe mais que a outra, uma tá mais adiantada que a outra, uma causa fascínio na outra, e a descoberta de várias coisas, primeiros amores, a descoberta do corpo, que vai acontecendo aqui com essas duas meninas, num contexto aí também de uma certa vulnerabilidade, de uma certa suscetibilidade, né? Meninas que são jovens, não entendem as coisas e que não estão aí num contexto mais seguro do mundo, então acabam sentindo, passando por algumas coisas, por alguns perigos, e como que isso vai se refletir aí nelas individualmente, mas também nas duas como relação. Então eu gostei demais do livro, recomendo muito mesmo, e espero que a apoiadora sorteada goste bastante também. Esse romance eu recebi da Companhia das Letras. Muito obrigada, companhia. Em seguida, então, eu li O Funeral da Baleia, da Lilian Sais, que saiu pela editora Patois. Lilian, uma poeta que eu já tinha resenhado aqui. Esse livro também está resenhado aqui no canal. Todas as resenhas estarão disponíveis aí nos links e no box de informação e nos cards. E a Lilian fez a sua estreia no romance, né? Ela que já era poeta fez sua estreia no romance, com esse romance super bonito e poético sobre luto. Aqui a gente vai ter dois personagens principais, né? Uma mãe e uma filha, e eles estão aí vivendo o luto da morte da mãe esposa, né? E essa mulher que não é nomeada, né? Só os personagens que sobraram, que restaram, são nomeados. Eles vivem numa cidade chamada Assum Preto, e eles, além desse luto que invade as suas vidas, os seus cotidianos, né? Um luto que é difícil de desprezar ou de abandonar, eles vão viver esse fato inusitado do encalhe de uma baleia na costa da cidade de onde eles vivem, e esse encalhe vai causar ali uma série de problemas e vai aí haver um certo paralelo desse encalhe com o que eles estão sentindo, né? Eu gosto muito das guinadas fantásticas que esse livro dá, então ele além de ser um livro poético, ele tem um ritmo muito bonito, é um livro muito bonito de ser lido em voz alta, porque o texto é bonito, mas ele também tem essa incursão aí pelo fantástico para tratar desses sentimentos que eu acho que a Lilian faz muito bem. É realmente um livro muito bonito, recomendadíssimo. Depois eu li o nosso livro do Projeto Ferrante Indica, Elias Portolù, da Grazia Deledda, publicado pela editora Moinhos, esse livro que vai falar de desejo e culpa e vai acompanhar aí a vida do Elias, esse rapaz que esteve um pouco apartado da sua região ali na Sardenha, né, da cidade de Nuoro, e ele volta depois de uma temporada na prisão. Não sabemos exatamente o que ele fez, mas ele vem com esse signo da culpa, e uma vez retornado ele vai passar por essa situação complicadíssima que é se apaixonar pela noiva do irmão, né? Então ele vai ter aí esse amor proibido. Na época que o livro saiu, início do século XX, né, 1903, se eu não me engano, a publicação, o relacionamento entre cunhados era considerado incestuoso, então é um tema aí também já mais espinhoso que a Grazia coloca aí, desenvolve. E ele vai aí viver, né, na minha resenha eu falei que era o deserto dos tártaros amoroso, porque ele vai viver essa hesitação profunda da realização desse desejo, que é um desejo muito intenso, né? Então ele fica, assim, atordoado, né, dominado inteiramente por esse desejo, mas ele não consegue realizá-lo nem quando possível, porque muita coisa acontece aqui na vida da Madalena, a moça por quem ele se apaixona, né? Então, no momento que eles se apaixonam, ela não tá casada ainda, mas depois vão acontecer umas coisas lá, e nada desse relacionamento desencantar, porque o livro, ele se sustenta mesmo nessa indecisão, nessa hesitação de Elias para fazer alguma coisa. E aí os motivos, por que ele não faz, as desculpas que ele arruma, as conversas que ele tem, é muito interessante. Tem outros personagens nesse livro que são muito interessantes, como o tio Martino, com quem ele vai ter conversas sobre o que é amor e sobre o que ele deve fazer, né, sobre como ele deveria agir, que são muito interessantes. Mas a coisa talvez mais interessante aqui seja mesmo esse deslocamento dos papéis de gênero que a Grazia faz, porque ela vai botar bastante ênfase aqui o que era o modelo de homem, de masculinidade, e como é Elias. Elias desvia um pouco aí desse modelo de masculinidade e quais são os efeitos aí desse desvio de masculinidade. Ela vai fazer isso um pouco com outros personagens também, mas é interessantíssimo, assim, que essa autora faça isso e coloque essa discussão nesse lugar super específico, que é um lugar meio fechado, uma cultura um pouco tradicional, muito ligada a crenças, tanto crenças religiosas cristãs como crenças pagãs. Então um lugar que tem toda já uma estrutura cultural um pouco fechada.
e como que esse desvio aí, né, do papel de gênero vai funcionar ali dentro. É muito interessante. Vale mesmo a leitura, e a discussão com as apoiadoras, como sempre, foi excelente. Depois eu li Receitas de Inverno da Comunidade, da Louise Gluck, né, a autora que recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 2020. Eu recebi esse livro da Companhia das Letras, mais uma vez agradeço, porque foi uma leitura deliciosa. Eu comecei estranhando um pouco, porque esses poemas, eles contam uma historinha. Sabe esses poemas que são meio narrativos, contam uma historinha? Alguns deles são um pouco longos, esse livro só tem 15 poemas. Ele é um livro fininho, mas é que alguns poemas são longos. Eu comecei achando que não ia ser meu tipo, assim, favorito de poesia, né? Essas poesias que são mais longas e que ficam contando história, nem sempre são as poesias que me pegam mais. Mas depois eu fui rendida, vamos dizer assim. Tem uma coisa muito interessante aqui, que essas historinhas que são contadas, elas são contadas em retrospecto, né? Você tem um eu poético aí que rememora. E ele olha pra sua vida, tem um pouco essa postura do balanço, sabe? De fazer uma análise, de tentar entender o que significou aquilo ali na sua história, no seu passado. E o título, o título é o título de um dos poemas, mas ele é um título muito bom para sintetizar, porque ele traz duas questões que eu acho que são muito fortes aqui. O primeiro deles é essa coisa mais doméstica, né? Receitas, né? Então é algo que você faz ali na sua casa, uma receita de comida, né? Tem a ver com isso mesmo. A receita de inverno tem a ver com isso mesmo. Então tem essa coisa de um ambiente doméstico, familiar, né? Então muito essa coisa de uma vida, da vida da casa, ou de pessoas ligadas à sua vida particular, familiar. E o comunidade, que tem a ver com o senso do coletivo. Então uma coisa que é muito interessante nesses poemas, né? É que eles trazem também um pouco dessa experiência compartilhada. Então você tem a descrição de uma experiência vivida no passado com um cônjuge. Vários poemas trabalham experiências compartilhadas com a irmã. Então minha irmã disse isso, minha irmã disse aquilo. Tem vários poemas também com a mãe, então em que as irmãs lembram de algo e a mãe tá junto e a mãe fala, não foi assim, foi assado. Então assim, uma tentativa de preservação, descrição, narração e preservação de memória coletiva. Tem um momento em que ela fala de um professor, de algo que ela teria aprendido com um professor de pintura. Então tem muito essa ideia de algo vivido coletivamente. Eu escrevi um textinho sobre esse livro no Instagram e falei que lendo ele eu me senti sentada em roda mesmo, aquela coisa de roda em torno do fogo, em que as pessoas iam contando as suas histórias. Então a gente ia ali fazendo a preservação da história de um grupo nesse espaço ali oral, né? Nessa comunicação oral. Inclusive porque o livro tem muita oralidade, né? Um dos livros começa com bem, vírgula, nananana. Então ele é bastante marcado por uma certa oralidade, assim, que tem bastante a ver com esse compartilhamento, né, oral. Os poemas têm um ritmo muito gostoso. Essa edição é bilíngue e você repara o ritmo quando lê em inglês, tá? Eu achei que, assim, é difícil traduzir poesia, eu sei, é dificílimo. A tradução aqui deixa eu ver de quem? De Heloísa Jahn, mas muito do ritmo acaba se perdendo um pouco, eu achei. Mas se você lê em inglês e você vai conferir aqui os originais, você vê que o ritmo é muito forte também, essa coisa de uma oralidade que me agrada bastante. Eu vou ler um fragmento, um poema que ele é composto por fragmentos, o nome dele é Outono, e eu vou ler um dos fragmentos. A vida, disse minha irmã, é como uma tocha que agora passa do corpo para a mente. Que triste, ela continuou, a mente não estar ali para recebê-la. Um outro fragmento desse mesmo poema diz assim: como pesa a minha cabeça cheia de passado, será que tem espaço para o mundo penetrar? Ele precisa ir para algum lugar, não pode simplesmente ficar na superfície. Então tem um pouco essa ideia aí da cabeça cheia de passado aqui, desse passado que de certo modo a gente está vendo ser compartilhado. Eu diria que o livro passa por experiências muito diferentes, tá? A gente tem essa experiência daquilo que foi construído coletivamente, de algo bonito, mas também existe um certo senso de solidão, né? Tem um poema aqui muito bonito em que ela fala assim: todos os que me conheceram criança morreram, né? Ninguém mais tem essa lembrança de mim quando era criança. Então também tem um pouco dessa ideia de uma certa solidão, de uma certa melancolia, de certas experiências não necessariamente muito agradáveis, mas de modo geral um tom assim bem contemplativo e calmo, sabe? Uma coisa bem de um olhar cuidadoso, calmo, até um pouco cansado, às vezes, me parece, nesse resgate, nessa narrativa das experiências. Eu gostei demais do livro e recomendo muitíssimo. Os próximos livros que eu vou mostrar foram lidos no Kindle, tá? Foram também meio que os últimos livros que eu li.
O penúltimo, então, foi A Curva do Sonho, da Ursula K. Le Guin. Segundo livro da Ursula que eu leio, o primeiro foi A Mão Esquerda da Escuridão, que acho que é o livro mais famoso dela. E esse aqui é um romance de ficção científica barra fantasia, mas acho que mais ficção científica do que fantasia, mas assim, um pouco misturado, onde ela vai contar a história de um homem em que seus sonhos, aqueles que a gente, né, tem dormindo, se realizam de uma maneira super específica. Ele percebe a gravidade disso quando pessoas começam a morrer por causa desse sonho e vai tentar se tratar de algum modo. Ele vive numa época de controle estatal. A maneira que ele tenta, em princípio, resolver é se dopando de remédios para ter aquele sonho dopado em que a gente não sonha. Eu nem sei se a gente realmente não sonha quando tá dopado, mas enfim, é assim que funciona aqui. Psiquiatras, neurologistas, pessoas que entendem disso, contem aí pra gente se de fato no sono dopado a gente não sonha, porque realmente eu não sei, mas aqui é a maneira que ele tenta de não sonhar. E aí o que acaba acontecendo é que ele acaba sendo descoberto, porque as pessoas nessa sociedade que ele vive, elas têm um limite de quanto remédio elas podem tomar. Elas têm um cartão e esse cartão, ele limita o tanto de remédio que eles podem tomar, e o que eles descobrem é que ele vinha pegando cartões emprestados para ter acesso a mais sedativos. Então ele é obrigado a fazer uma terapia que se chama voluntária. Se ele é convidado a fazer a voluntária, porque se ele não fizer a voluntária, ele tem que fazer uma obrigatória, e ele pode ficar detido. E ele vai então fazer a voluntária. O problema é que o terapeuta que vai tratar dele, aí um especialista em sonho, percebe que o que ele tá falando é verdade, que essa coisa dos sonhos que materializam coisas na realidade, isso realmente procede. E aí, minha filha, o poder sobe a cabeça e ele fala: vou usar esse cara para construir o que eu quero construir. E esse homem, um homem da ciência, um homem inteligente, um homem que tenta curar as pessoas, ele se vê como um benfeitor. Ele acha que o que ele vai fazer, né, ele tem aquela visão bem fáustica de que ele vai ser o realizador do progresso, mas na verdade ele tem uma mente totalitária. Ele de fato tenta resolver problemas do mundo, mas as coisas começam a dar muito errado, porque Deus ele não é, né? Então, quando ele sugere a solução de um problema, ele não sabe as reverberações que isso vai ter no resto do mundo, no universo, inclusive. Então a gente começa aí a ver o aumento da angústia do George Orr, que é o homem que sonha, né, diante da ambição enlouquecida de seu médico, o Haber. E, enfim, não vou falar mais sobre os desdobramentos do livro, mas é muito interessante. Eu gosto muito não só do tratamento do sonho, que é um tema que me interessa muito, mas gosto dos níveis em que a Ursula Le Guin, eu sempre falo o nome dela errado, que a Ursula Le Guin descreve os sonhos, né, o modo como ela explora semanticamente a questão do sonho, né, sonho como aquele que você tem dormindo, mas também o sonho, aqueles sonhos que a gente devaneia, coisas que a gente quer realizar, né, então o modo como ela trabalha o campo semântico do sonho, né, o significado de sonho, mas também o modo como ela vai fazer essas discussões éticas, inclusive pensando na mente totalitária. Eu acho espetacular o que ela faz aqui. Gostei demais, eu li, devorei o romance. Ele não é um romance muito movimentado, ele é um romance mais quieto mesmo, ele é um romance que se passa muito ali no embate entre essas duas figuras, o paciente e o médico, embora no pano de fundo tudo tá acontecendo, tá? Então coisas, guerras, convulsões sociais, convulsões cósmicas, enfim, coisas muito complicadas aí vão acontecendo a partir das sugestões que esse médico faz por hipnose no suposto tratamento do seu paciente. Então super indicado, a resenha já tá no canal, quem quiser dar uma olhada. Por fim, então, o último livro que eu li em maio foi In the Margins, da Elena Ferrante, que tem como subtítulo On the Pleasures of Reading and Writing. Eu li em inglês, porque ainda não foi traduzido para o português, né? Mas que seria nas margens, sobre os prazeres de ler e de escrever. E são 4 ensaios, né? A Elena Ferrante foi convidada para fazer parte de uma série de palestras que são muito populares na Itália, que são palestras que acontecem na Universidade de Bolonha. Quem criou, me parece, essa série de palestras foi Umberto Eco. Ela foi convidada, então, são 3 palestras que ela teria que dar. Essas 3 palestras foram reunidas em livro com mais uma palestra sobre o Dante. Se eu não me engano, essa palestra sobre o Dante não estava incluída, ela fez esse textinho e eles incluíram aqui nesse texto. A gente vai ter aqui a maravilhosa Elena Ferrante, né, a autora que vocês sabem que eu amo a ficção, falando sobre o seu processo de escrita e a sua vida de leitora. Então, pra mim, sim, foi um verdadeiro deleite. Eu acho que a Ferrante ensaísta também é maravilhosa. Eu espero muito que esse livro seja logo traduzido aqui pra nós, pra gente poder trocar muitas figurinhas, nós, os fãs de Ferrante, e também quem não é fã, enfim, mas apenas entusiasta. O livro tem 4 ensaios, tá? O primeiro, que é o Pain and Pen,
né, que seria tipo dor e caneta, ou sofrimento e caneta, algo assim, ela vai falar um pouco sobre a relação dela com a escrita, né? Então, como em princípio ela achava que ela tinha que escrever como um homem, o processo também dela de migração da primeira pessoa para da terceira pessoa para a primeira pessoa, como os ídolos dela em princípio eram homens, os escritores, e como que ela vai gradativamente buscando as autoras e outros tipos de narrativa e as reflexões que ela faz sobre o que é um narrador, né, e como essa pessoa narradora, a percepção desse recorte do narrador. E ela vai falar sobre um processo muito interessante, que é o de que como ela sempre começa a escrever muito dentro de uma série de regras do estilo, mas que para ela a escrita mesmo se desenvolve quando ela entra numa espécie de fluxo, né? E é interessantíssimo isso, porque esse fluxo ele não é necessariamente algo controlado, né? Algo ali na margem. Tem um momento que ela diz assim, eu tentei traduzir mais ou menos, né? Ela fala: para mim a escrita verdadeira não é um gesto elegante e estudado, mas um ato convulso. Então quando ela entra nessa espécie de ato convulso que ela acha que a escrita vai para um lugar interessante. Ela começa assim certinha, mas ela vai para esse ato convulso. Ela fala muito também de escrever como um eterno balancear e desbalancear. Então ela gosta muito desse jogo de você seguir as regras e transgredir as regras. Então é um movimento contínuo na escrita de segue, transgride. No segundo ensaio, que chama Aquamarine, ela vai falar um pouco sobre a noção de realismo, né, de literatura realista, e como o realismo da literatura já é uma convenção, né, e como ela acha importante escrever sabendo disso, né, do realismo literário como uma convenção, não tem qualquer coisa de realista ali, e como que ela então trabalha o que para ela seria uma proximidade de uma certa honestidade em relação a essa consciência do que dá para ser realista ou não dentro da literatura, né, dentro do trabalho literário. E eu gosto muito também de como ela fala que ela desenvolve narradoras para os livros dela que vão se construindo junto com as personagens. Então é quase como se assim, o narrador não é uma criatura estanque, super objetiva. Ele é uma criatura que também, ele é uma entidade, né, que também se desenvolve, se constrói na medida em que os personagens estão sendo construídos, né? Então, e isso envolve a própria transformação dela também como escritora, né? Então é como se ela é sempre uma nova escritora na medida em que ela está criando uma nova narradora, em que essa narradora é uma determinada personagem. Então, enfim, é tudo ali meio transitório, de certo modo, né? E transitório e específico de determinada história. Nunca vai ser... As narradoras elas nunca são as mesmas. Isso me lembrou muito a teoria da formatividade do Parison, né? Que é um filósofo da estética... Um italiano também, né? Um filósofo da estética, que ele vai falar que o artista cria o meio de fazer a arte enquanto faz, né? É meio que como se ele dissesse assim, o artista, ele tá aí num lugar muito, muito difícil de definir entre a aplicação de uma técnica e entre o caminho que uma obra de arte, de certo modo, demanda, né? Então, o Parison tá aí tentando fazer uma conciliação entre uma postura mais técnica da arte. Aqui no canal tem um vídeo sobre isso, quando eu faço uma análise do poema do João Cabral de Melo Neto, né? Catar Feijão. Então, ele tenta fazer uma síntese entre a arte como técnica, mas também dessa concepção meio romântica de que a obra de arte, ela sabe o seu caminho, né? Ela sabe para onde ela vai. Existe um caminho que a obra tem que seguir, né? E aí o Parison, na tentativa de conciliar essas duas vertentes da estética, ele vai dizer que o artista, ele vai descobrindo e inventando o método de fazer, o melhor método de fazer a sua obra enquanto ele está fazendo, né? Então, enquanto ele está fazendo, que ele vai descobrindo as melhores maneiras. E essa reflexão que ela faz sobre a narradora me lembrou um pouco essa proposição teórica do Parison. É nesse ensaio também que ela vai falar da relação, que é uma coisa bem interessante, inclusive que as pessoas que vêm estudando a Ferrante tem recorrido muito a essa fala dela, que ela faz a partir da leitura de uma teórica chamada Adriana Cavareiro, né? Que é da relação entre mulheres, né? Então, como as histórias entre mulheres, elas tematizam a amizade entre mulheres,
de modo que uma mulher conte a história da outra. Então você tem uma mulher que conta a história dela para a outra e essa outra vai contar a história de volta de modo escrito. Seria mais ou menos o que acontece com a Lila e com a Lenu, né? Então você tem a Lila conta a história dela para a Lenu escreve essa história, então ela conta a história de volta. E a Ferrante faz reflexões interessantíssimas aqui a partir, por exemplo, da leitura da Gertrude Stein, né? Inclusive dizendo pra gente de onde que ela tirou a ideia do título, Amiga Genial. O terceiro ensaio chama History's I, ou History's, I, né, que seria Histórias, vírgula, eu, onde ela vai falar da apropriação de histórias do passado, né? Então, assim, não necessariamente um repúdio da tradição literária, mas uma apropriação da tradição literária. E como é que a gente faz isso? E como é que é a importância das autoras se apropriarem dessa tradição literária? Né, as autoras, ela vai falar que meio que é muito difícil as autoras produzirem num total repúdio da tradição, mas o que as autoras têm para fazer com a tradição é muito interessante. A escrita das mulheres muda a história, de certo modo. Acho que é um pouco a tese dela aqui nesse ensaio. Eu gosto demais de uma colocação dela, que ela diz que escrever é como entrar num cemitério onde cada tumba espera ser profanada. Então, assim, você vai sim aos antigos, né, aos antecessores, mas você não vai exatamente para prestar tributo. Você vai ali para dar uma modificada, uma movimentada ali naquela tradição. E por fim, no último ensaio, Dante's Rib, né, ou A Costela de Dante, ela vai fazer uma longa dissertação sobre a importância do Dante na vida dela de leitora, né, da obra do Dante, não só a Divina Comédia. E como chamou a ela muito atenção na obra do Dante duas coisas importantes. Eu amei esse ensaio, porque esse é o momento mais Ferrante leitora, né? Então, onde ela vai mostrar que ela ficou muito encantada com a obra do Dante por dois motivos. O primeiro é que Dante fala do processo de ser escritor, do processo criativo e do processo carreira de escritor mesmo. E ela achou isso muito interessante porque ela, desde adolescente, sabia que era isso que ela queria escrever. Então, ver uma obra literária que fala do próprio processo de escrever, né? O Dante, inclusive, faz crítica da própria arte dentro dos seus livros, né? Então, por exemplo, na Divina Comédia, ele vai fazer a autorresenha do Vida Nova, né? Então, assim, o Dante, ele tem essa coisa de tratar a si mesmo como escritor e botar os personagens falando da sua própria obra, inclusive situando ele como um grande escritor ou não, dependendo da perspectiva. Então, ela gosta muito dessa coisa de um escritor que fala da escrita no próprio texto. E o segundo motivo seria o que Dante finalmente pega, né, uma personagem feminina e coloca ela num altíssimo grau da inteligência racional, né, que é a Beatriz no A Divina Comédia. E para ela, que lia muitos homens com protagonistas masculinos, isso foi muito disruptivo, porque ele pega uma mulher, e essa mulher não é coadjuvante, não é uma mulher movida pelos sentimentos, ela é praticamente uma teóloga, assim, é o Santo Agostinho de vestido, né, na obra do Dante. Então ela diz que o Dante pega todo o seu próprio conhecimento acumulado ali, literário, histórico, filosófico, teólogo, e coloca na cabeça da Beatriz, e a Beatriz aí nessa autoficção, em que Dante também é personagem, né? Também tem essa coisa autoficcional ali do Dante colocar a si mesmo como personagem, né? Numa época em que isso não era nem um pouco comum. E ele põe, então, a Beatriz como essa sábia, né? E como essa grande pensadora, uma mulher super... Inclusive uma mulher com autoridade suficiente para dar pito nele, né? Para dar esporro nele ao longo da Divina Comédia. Eu fiquei, assim, né, mordida de vontade de ler a Divina Comédia. Eu comecei a ler tempos atrás, mas não continuei, porque a Divina Comédia, eu sei que é aquele texto que eu não vou conseguir sentar e ler. Porque é um texto que faz referência a muita coisa. É um texto que eu sei que quando eu tiver de ler, eu vou ter que ler estudando. E isso vai me demandar muito tempo e muita dedicação, enfim. Os livros até tem aqui, porque esse estudo meu marido já fez. Meu marido leu a Divina Comédia estudando, ele passou acho que 3 anos lendo a Divina Comédia. E até hoje ele lê, acho que já tem uns 2 anos que ele vem lendo livros teóricos sobre a Divina Comédia. Então, eu aí tô me preparando para um futuro, né? Hoje eu não sei se eu consigo encaixar a Divina Comédia para fazer uma leitura assim rapidinha, não. Não seria o modo como eu gostaria de ler, pelo menos. Mas uma coisa que eu acho interessante é que ela vai falar que ela vai descobrir que, assim, essa coisa de pegar a Beatriz e colocá-la num lugar de destaque não é exatamente algo super original, né? Então, Dante, como ele ali tá fazendo um resgate muito grande do conhecimento da Idade Média, ela vai mostrar que isso era uma tradição da Idade Média. Então, essas mulheres filósofas, pensadoras, teólogas, né, místicas, essas mulheres, elas já existiam. Ela vai citar uma série de figuras, né, como Matilde de Magdeburg e Hildegarda de Bingen, né, que vocês sabem que eu adoro e tem vídeo sobre ela aqui no canal, Juliana de Norwich, Marguerite Porete, essa eu já tinha ouvido falar, Ângela de Foligno, enfim, várias mulheres do medievo que seriam aí essas mulheres sábias, né, pensadoras.
E eu adorei, porque eu gosto muito dessa vibe aí das pensadoras do passado, né? Inclusive, né, vocês viram que algumas aqui eu já até conhecia. Então esse livrinho da Ferrante foi um livrinho que eu realmente amei ler, amei ter conhecido, assim, foi muito bom voltar pra minha autora querida, mas voltar numa perspectiva diferente, já que não na ficção, mas no ensaio. Eu espero que ela escreva mais ensaios. Mas pra quem ficou aí interessado na não ficção da Ferrante e não ler em inglês, eu recomendo o Franto Malha, que é um livro que a gente tem aí disponível, e ele tá resenhado aqui no canal também. Não é exatamente um livro de ensaios, ele é mais assim, entrevistas e cartas que ela trocou com algumas pessoas, mas já tem Ferrante falando um bocado sobre ler e sobre escrever, falando um pouco da sua poética, mas também falando da sua vida de leitora, né? E é sempre uma delícia lê-la. Então é isso, essas foram todas as coisas que eu li. Eu acabei me estendendo um pouquinho mais sobre alguns livros que não foram ou não serão resenhados aqui no canal. Também me aproveitei para ler poesia, porque isso é uma oportunidade que a gente não perde aqui também nesse canal, e eu espero que vocês tenham tido paciência, tá? Aos que tiveram, muito obrigada, mas também muito obrigada a todo mundo que tá sempre aqui me ouvindo, me acompanhando, e também a todas as pessoas maravilhosas que apoiam o meu trabalho e ajudam tudo isso aqui a acontecer. Não deixem de me contar caso vocês já tenham lido alguns desses livros e o que vocês acharam, e também de me indicar aí quais foram os pontos marcantes de leitura no mês de maio de vocês. É isso, beijinhos e até a próxima. Tchau!